Oi, pessoal, boa noite. Tô eu e o Zeca aqui, ó. Conheçam o Zeca, que belezinha. Se alguém fizer barulho, já sabem, tá aqui. Tenho mais um velhinho aqui, mas ele é quietinho, só o Zeca que causa. Espero que vocês estejam bem, que o final de semana tenha sido bom. Muito bem-vindos. O Zeca fofinho, né, Maria Emília? Espero que vocês tenham passado bem aí essa semana. Hoje, como eu tinha antecipado para vocês, a gente vai falar um pouquinho dos contratos de trilha, mas antes a gente vai retomar os slides da última aula que a gente não teve tempo de passar ou passou um pouquinho correndo, tá? A gente falou um pouquinho dos contratos de locação, né? Mas eu queria retomar um pouquinho desses contratos, porque eu acho que a gente já estava no finalzinho, falou muito correndo deles, então também vamos falar de outros 2 slides que ficaram para trás, depois a gente entra nos de trilha. O pessoal da técnica aqui da ESA também pediu para lembrar de entrar no link e confirmar a presença, tá, gente? Para vocês terem a presença marcada ali no curso, para o certificado e tudo. Vamos lá. Então, a gente está falando aqui dos contratos das locações, né? As locações onde a gente vai realizar as filmagens. Quando a gente está falando de animação, isso não faz sentido, né? Mas quando a gente está falando de live action, documentário ou qualquer outro tipo de obra que tenha filmagem envolvida, esses contratos são muito importantes. Ele tem uma diferença, né, gente? Eu acho que eu dei o exemplo semana passada do zoológico, né? Da gente fazer uma autorização de uso para a gente poder filmar num lugar, ou a gente tomar posse do lugar, trancar a casa e a gente ficar na posse daquele imóvel, né? Porque quando a gente faz uma autorização de uso para utilizar um determinado espaço, mas os funcionários do lugar ainda estão lá, você não tranca o lugar e leva a chave embora, você tem uma responsabilidade diferente, né? É quase como uma responsabilidade um pouco mais compartilhada se o dono do imóvel ainda participa dessa relação, né? Porque se você não tomou posse por meio de uma locação, o grau de atenção que você tem que ter lá dentro é um pouquinho diferente, né? Às vezes a gente usa uma determinada locação para alguma coisa, às vezes até para base de produção, e tranca equipamentos lá dentro, por exemplo, tranca objetos de cena, tranca figurino e etc. Então, é um pouco diferente se a gente faz um contrato de locação que a gente tranca o lugar e a gente fica no controle daquele imóvel, ou se a gente vai ter uma autorização de uso para filmar em determinado período, a gente vai sair, vai entrar, vai ser acompanhado por funcionários ou pelo dono do local, e aí a gente vai embora, né? Eu sempre prefiro não fazer contrato de locação quando a gente não for tomar posse, porque quando a gente faz o contrato de locação, a gente assume muitas responsabilidades enquanto locatário, né? A pessoa que está alugando o espaço. Então, a autorização de uso de espaço, ela é um pouco mais branda. A gente consegue prever que tem alguém da parte do proprietário ou de quem está, o do locador, né? De quem está alugando o imóvel, acompanhando o processo. Então, tem uma discussão um pouco mais branda, porque a locatária efetivamente não toma posse do espaço, então tem menos responsabilidade nesse sentido, né? A não ser que a gente entre numa discussão, né? A equipe foi filmar, subiu em cima da mesa e quebrou a mesa, né? E continua discussões similares ali. E também, gente, é importante a gente lembrar sempre que os órgãos públicos, eles têm tipos de autorização de filmagem diferenciados, né? A gente tem termos de permissão de uso, a gente tem outros tipos de autorização para filmagem dentro de um espaço público, que determinado lugar vai fazer de uma forma diferente. Então, eu sempre recomendo, se vocês forem filmar em locais públicos, consultarem as Film Commissions, como eu falei semana passada, e também é bom vocês terem um advogado de direito administrativo dando uma olhadinha, porque às vezes tem algum órgão público que pede alguma doação em troca da permissão de uso, então é sempre bom ter um advogado dessa área de direito administrativo, direito público, dando uma olhada em relação ao que o órgão público está pedindo e se está tudo bem no âmbito da legislação, tá? Às vezes acontece, como eles têm que licitar um monte de coisa, de pedir, tá, você não paga nada para filmar aqui, mas doa 3 computadores
sei lá, para o céu da prefeitura, sabe assim? Do tipo, acontece alguns pedidos desse tipo, mas é sempre importante vocês terem esse respaldo jurídico para não fazer nada irregular, né? Vamos lá. Equipamento, gente. É importante também ter um contrato de locação. O equipamento, por experiência assim, do dia a dia de produção, ele acontece muito de duas maneiras, né? Ou a gente está falando de um equipamento que a gente vai contratar uma figura, né? Uma prestação de serviços que tenha o seu próprio equipamento, né? Às vezes a gente contrata uma pessoa que vai fazer som direto e já tem, dentro das especificidades técnicas que a gente precisa, né? Os equipamentos, e às vezes a gente aluga umas lapelas a mais, alguma coisa assim, né? Uma coisa que o serviço já vem incluso o equipamento, então esse é um caso. Ou a gente tem o caso também que a gente vai numa locadora mesmo de equipamento e aluga muita coisa que a gente precisa, né? E às vezes a gente está falando de locações diferentes, às vezes a gente tem equipamentos de alguns tipos de som, de luz, né, para complementar a luz, a gente pode alugar as câmeras que a gente vai utilizar, ou a gente pode alugar equipamento de estrutura, que a gente chama, então as tendas, um lugar para construir um camarim, em alguma locação que a gente não tiver uma estrutura de uma sala, né, para fazer os camarins. Então, a gente tem vários tipos de material que a gente pode alugar, até a cenário, né? Às vezes é mais fácil alugar um piano de cauda que vai estar na cena tal do que efetivamente comprar um negócio desse que vai ser carésimo. Então, a gente tem vários tipos de equipamento ou de bens imóveis, que a gente chama. Então, tem a alocação dos bens imóveis, né? E tem a alocação dos bens móveis. Esse aqui são os bens móveis, que a gente chama, desculpa, falei errado. Então, esse é um contrato muito importante para a gente ter. Por quê? Porque nesse caso mesmo, a gente toma posse do equipamento, a gente toma posse do piano de cauda, a gente toma posse das tendas de estrutura e a gente precisa garantir que a gente vai devolver no mesmo estado que a gente achou, né? Então, é muito importante, gente, também nesses contratos, especificar marca, modelo, ano de fabricação, por quê? Se dá algum problema, o equipamento é roubado, acontece alguma avaria, sei lá, já aconteceu, né? De ter uma enchente dentro do set de filmagem e perder equipamento, Deus me livre. Mas assim, gente, o seguro só vai cobrir nesses casos se a gente tiver uma especificidade bem grande de que equipamentos foram locados. Então, a gente tem que ter uma lista. É chato preencher esses anexos, preenche qualquer coisa ali. É meio complicado, porque depois se der algum problema, a pessoa dizer que a produtora quebrou o equipamento no momento das filmagens, se você não tem a marca, o modelo, o ano de fabricação, você não consegue nem estimar o quanto custava aquele equipamento no mercado, né? Às vezes a gente aluga até computador para a galera da base conseguir trabalhar. Então, assim, um computador pode custar 50 mil reais ou pode custar 5. Então, assim, se eu não tiver exatamente o modelo e tal, a gente vai ter um problema depois se o bem sumir, se a gente tiver alguma questão, tá? É sempre bom verificar se os equipamentos têm seguro ou se eles vão entrar no âmbito do seguro da produção. De qualquer maneira, é muito importante fazer o seguro de produção, o film package, né, para a gente ter essa cobertura dos equipamentos. Prazos, tá, gente? Esse contrato tem que especificar por quanto tempo. É legal, sei lá, você vai pagar por semana que o equipamento fica lá, você vai pagar por mês, você vai ficar por diária. Então, como é que funciona? O que acontece se o equipamento não está funcionando? Então, eu aluguei um computador para os meus assistentes de produção trabalharem na base e não está funcionando, né? O que acontece? Ou o que acontece se o equipamento quebra, né? Quebrou por desgaste de uso de tempo ou quebrou por mau uso, né? A gente tem que sempre prever no contrato quais são essas hipóteses que podem acontecer de mau funcionamento, de o que acontece se quebra, se dá defeito, se alguém derruba no chão, né? O que acontece. Sempre bom ter o termo de vistoria e devolução, se possível, tá? Mas nesse caso, como a gente tem o marca, modelo e ano de fabricação, a gente consegue estimar o valor do bem ou do equipamento por meio de pesquisa depois, né? De entender o quanto que ele está valendo no mercado. É um pouquinho diferente do imóvel.
Mas sempre é bom ter o termo de vistoria e devolução, porque é isso. Às vezes a gente está falando de um piano de cauda, esse exemplo que eu dei, e aí o piano volta todo riscado. Se você tem um termo de vistoria com as fotos do piano do jeito que ele chegou, você consegue afastar alguma cobrança indevida, né? De falar que os riscos foram feitos pela filmagem e tal. Também é uma segurança para o proprietário do bem, né? No sentido dele, se vier tudo rebentado do piano dele, ele saber ele conseguir provar como é que estava o estado do bem, né? Importante, gente, esse tipo de contrato não abrange consumível, né? Geralmente, quando a gente aluga equipamento, a gente tem que comprar pilha, bateria, a gente tem que comprar as coisas que fazem o equipamento funcionar por fora, né? Último slide da aula passada, para a gente entrar em trilha. Gente, esses são os principais seguros que os investidores têm solicitado das obras audiovisuais, e são seguros que eu recomendo também, porque os seguros deixam o produtor muito seguro, muito mais tranquilo, né, em caso de imprevistos. E ainda assim, quando a gente tem seguro, às vezes a gente tem alguma dificuldade na seguradora querer cobrir aquele dano, né? Então, assim, mesmo com seguro, a gente tem dificuldade. Então, assim, fazer sem seguro é muito arriscado, né? Tem muito filme de baixo orçamento que acaba fazendo, correndo risco, mas realmente é muito delicado. Eu sempre recomendo ter um bom advogado de clearance e um bom especializado na área no geral para acompanhar seu projeto, e seguro ajuda muito a diminuir risco, né? Então, os principais aí que a gente tem no mercado, que é o responsabilidade civil, né? Que ele cobre muita coisa importante ele cobre dano a terceiro, ele cobre dano a equipamento, ele cobre um monte de questões que podem acontecer no dia a dia da produção. O de acidentes pessoais de equipe elenco, o ator estava andando a cavalo, caiu do cavalo filmando e quebrou a perna. Aí foi lá no hospital particular da Redditor, no Rio de Janeiro, e saiu R$3.000 para engessar. Quem que paga isso, né? Se ele estava trabalhando na produção, o ator vai querer que a produção pague naturalmente. Então, assim, como é que faz se não tem de onde tirar do orçamento de produção? Aciona o seguro, né? O seguro de erros e omissões, ele é muito importante, porque o seguro de erros e omissões vai cobrir, por exemplo, você está fazendo uma biografia e uma das pessoas retratadas na biografia processam o filme. Ou você está fazendo um documentário e uma pessoa não gostou do teor do documentário e vai processar o filme. Então, o seguro de erros e omissões, se você provou que tomou todos os cuidados, pegou todos os direitos necessários, ele não vai cobrir uma falha deliberada da produtora, né? Mas ele pega uma fatia de coisas importantes ali, porque é isso, a gente, quando faz um filme, trabalha com direitos de muita gente envolvida, né? Então, esses seguros, eles dão uma tranquilidade, especialmente para os exibidores, para os distribuidores, que a cadeia não vai ser processada se por acaso rolou algum direito que deixou de ser obtido no caminho, não intencionalmente, né? Especialmente nesses casos de fair use, né, de exceções de direitos autorais. Veículo, gente, muito importante usar só veículo que tenha seguro. Geralmente não é a produção que vai fazer o seguro dos veículos, mas é importante tentar pegar empresas de transporte ou motoristas que tenham veículos no seguro, e o de responsabilidade civil, né, para cobrir os danos a terceiros se o carro bater, se a van tombar e pegar outro carro que não tá nada a ver com o filme, né? Então, a responsabilidade civil ajuda nisso também. E o seguro viagem, gente, ele é importante porque se alguém passa mal fora do endereço da produção, precisa ser atendido, tem um piripaque fora da cidade de filmagem, é o seguro viagem que vai cobrir. Perfeito. Agora vamos para a trilha. Trilha. Deixa eu abrir aqui. Um segundinho, já abri, só vou fazer a apresentação.
Muito que bem. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de contratos de trilha. Ela é uma aula que a gente vai, na verdade, unir dois mundos, né? O mundo da música, que existe há muito tempo no mercado e está melhor até estruturado do que algumas questões da cadeia do audiovisual. Então, a gente vê dois grandes mercados e antigos se encontrando ali, né? Um fornecendo insumos e material criativo para o outro, né? Então, nessa aula, a gente vai ter que conversar e entender um pouquinho como funciona o mercado da música mesmo, quem é quem no mercado da música, para a gente conseguir entender como que o audiovisual entra nisso, né? Porque o mercado da música está lá, ele existe, tem todos os players dentro do mercado, e a gente está entrando e tentando pegar direitos e negociar direitos dentro de um mercado que tem regras próprias, que se organiza de determinada maneira. Então, a gente também tem que entender como esse mercado se organiza para a gente saber negociar e saber o que pedir e saber até onde os contratos podem ir, né? Vamos lá. O primeiro conceito que a gente precisa deixar muito claro, gente, é a diferença entre obra musical e o fonograma. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que significa, mas a diferença principal, quando a gente está falando da obra musical de maneira grosseira, né, nessa explicação, até porque a gente tem um trilheiro aqui, né, Domini? Soube que o Domini faz trilha também, então a gente tem que tomar cuidado com os termos que a gente vai usar nessa aula. Mas a obra musical, gente, ela vai ser a parte da composição da música, tá? É tudo aquilo que a gente consegue passar para uma partitura. Então, ela é uma junção da melodia e da letra da música, se ela tiver, né? E o que a gente consegue transformar para uma versão escrita disso e trazer para o papel, tá? O que acontece? O fonograma, por outro lado, ele é uma gravação. Ele é o resultado do processo de produção fonográfica no mercado da música, que é o que a gente ouve na rádio, é o que a gente ouve no Spotify. Ele é o resultado de uma série de processos que vai chegar no conteúdo final, que é a obra finalizada e acabada que vai para o mercado, que é o fonograma, tá? Então, assim, eu posso ter uma obra musical e ter vários fonogramas diferentes de uma mesma obra? Sim. Se eu tiver vamos supor, uma composição do Chico Buarque, que a Anitta canta, eu vou ter um resultado. Uma composição do Chico Buarque, uma mesma obra, uma mesma música, que a Ludmilla canta, eu vou ter outro resultado. Que a Elis Regina canta, eu vou ter outro resultado. Então, assim, uma mesma obra musical, eu posso ter diversos fonogramas diferentes, tá? Porque o que é o fonograma? É o ato de eu escolher um repertório, escolher quem que vão ser as pessoas que vão executar esse repertório, fazer todo o trabalho de alugar estúdio, fazer a captação desse repertório, ter os ensaios. Sai disso, a gente vai para uma edição, a gente mixa esse conteúdo, chega na masterização e temos o produto final que vai para o mercado. Então, a gente tem muitas pessoas envolvidas nessa etapa e muitos processos até a gente chegar na música final que vai para o mercado, né? Então, a gente tem que entender a diferença conceitual desses dois tipos de direitos, né, que a gente vai falar, porque os direitos sobre a obra musical não são a mesma coisa dos direitos que incidem sobre o fonograma, porque elas têm titulares geralmente diferentes nesse mercado e elas são feitas de uma maneira completamente diferente, né? Alguém dentro de casa sozinho consegue tranquilamente criar uma obra musical, né? E ser titular daquilo. Mas um fonograma geralmente envolve bastante equipamento, vários processos, várias pessoas. Às vezes uma pessoa muito boa consegue também criar um fonograma sozinho, mas geralmente na indústria da música a gente tem várias pessoas envolvidas nesse processo se a gente estiver falando na indústria tradicional das editoras, das gravadoras musicais, né? Aí, gente, importante vocês entenderem. O que eu vou falar aqui hoje é a regra geral do mercado da música, tá? Mas não significa que todas as obras musicais e fonogramas vão seguir essa regra. Por quê? Como o mercado se organizou
de maneira mais, na sua maioria, mas a gente tem muitos artistas que seguem de maneira independente, né? Que não seguem a via tradicional do mercado de titularidade, de como fazer suas obras musicais e fonogramas serem comercializados. Então, eu vou explicar a regra geral, mas cuidado, a gente sempre tem que ver caso a caso, entender quem são os titulares da obra musical e do fonograma, tá? Qual que é a principal diferença? Tá? Então, quando a gente está falando de obra musical, que é essa parte da composição que eu falei, geralmente a obra musical ela é gerida pelas editoras musicais do mercado. Tá? Para vocês conseguirem lembrar, gente, a gente tinha uma parte muito importante antigamente de venda de partituras por essas editoras, né? Era um mercado que, inclusive na música clássica, eu trabalhei no Teatro Municipal, é uma coisa que funciona muito bem até hoje. Você quer fazer uma sinfonia de fulano, ciclano, beltrano. Você procura a editora musical que vai fazer uma impressão legalizada dessas partituras, vai enviar impresso para você. Então é como se fosse uma edição de livro, entende? Mas o conteúdo é uma partitura complexa. Então, o histórico das editoras vem muito dessa comercialização de direitos de impressão mesmo das partituras, né? Antigamente, antes da internet vir tão forte, a gente comprava livrinho de cifra na banca, né? A gente tinha acesso às partituras das músicas de uma maneira monetizada, eu quero dizer, né? Era uma troca econômica, né? Não é uma coisa que tá aí grátis na internet, que a gente acessa o Cifra Club e consegue ver como é que é a partitura daquela música, né? Então, as editoras musicais, elas geralmente concentram esses direitos sobre a obra musical, tá? Então, algumas editoras para vocês conhecerem nomes no Brasil, a gente tem a EMI, Irmãos Vitali, a gente tem Fermata, Marola, Arlequim, a Sony tem seu braço de editora, a Warner Chappell é o braço de editora dentro do grupo Warner. Vejam só, a gente tem a Warner Music, que é a gravadora, e a gente tem a Warner Chappell, que é a editora. Ah, mas é todo mundo do mesmo grupo, pedir para uma, pediu para todas? Não, são estruturas diferentes dentro da Warner, são presidentes diferentes dentro da Warner, são endereços diferentes dentro do mesmo grupo econômico. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e entender quem são esses players, para justamente quando a gente quiser liberar alguma obra, a gente saber quem a gente vai procurar. Porque se a gente procurar a pessoa errada, ainda que a pessoa libere, a gente não tem o direito que a gente está pedindo, né? Que a gente está precisando. Também tem uma Universal, né? A gente tem vários tipos de editoras. Tem uma BMG aqui no Brasil, que eu esqueci de colocar. A gente tem várias editoras, estou citando só alguns nomes, mas a gente tem várias editoras muito legais operando aqui no Brasil. Aí, gente, vocês precisam entender que com as editoras, os compositores... os letristas, né? A gente pensar os autores, geralmente, da obra musical. O autor, a gente usa um termo mais genérico que pega essa galera toda. Eles podem fazer principalmente 2 modelos de negócio com essas editoras, tá? Existem vários, mas assim, os mais frequentes são esses 2. Antigamente, o mais comum era uma cessão de direitos, que o titular, o autor da obra musical falava assim, editora, tô cedendo meus direitos, você vira dona dos meus direitos, é uma cessão definitiva para todo sempre, você vira dona dos meus direitos em todas as mídias e você fica com uma obrigação para sempre de comercializar as minhas obras no mercado, fazer toda a negociação, entregar no formato que as pessoas, o comprador está pedindo, negociar contrato, receber pagamento, com a condição que você me passe X% de royalties para o resto da vida, né? Então, a editora virava titular desses direitos referentes a obras musicais, com o objetivo de trabalhar essas obras no mercado e repassar sempre os royalties em relação ao uso de qualquer uso comercial dessas obras para os titulares, né? Mas agora, gente... O mais frequente que eu tenho visto desses contratos, negociado desses contratos, são contratos de administração de catálogo, tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu, Ana Carolina, eu criei, 30 músicas autorais minhas,
30 obras musicais, e aí eu vou lá numa editora e falo, ó, esse aqui é meu catálogo de músicas, de obras musicais que eu tenho. Toma, BMG, por exemplo, tô dando uma licença para vocês pelo período de 5 anos para vocês trabalharem essas obras aqui no mercado, fazer toda a gestão, fazerem a exploração comercial e me passarem os royalties dentro desse período, mas a autoria dessas obras continua comigo, né? A titularidade. Lembrando que a autoria e titularidade são conceitos diferentes no nosso setor, né? Então, na seção de direitos, a autoria permanecia com o autor e a titularidade passava para a editora. E aqui, nenhuma coisa nem outra transferida, né? A gente dá uma licença temporária para a editora fazer essa administração desse catálogo por determinado tempo no mercado, né? E é interessante porque a editora acaba vendendo... fazendo esse trabalho de comercializar obras no mercado, tentar fazer o autor ser mais visto, né? ter mais licenciamentos, e também lida com uma parte que muito compositor não tem muito interesse em fazer, alguns têm e fazem isso muito bem, mas tem uma grande parte dos compositores que não quer lidar muito com essa coisa de registro, cadastro, contrato, negociação, emitir recibo, né? Receber dinheiro. Então, é interessante quando as editoras fazem esse serviço. Às vezes são contratos que vêm de fora do Brasil, né? A editora tem que revisar um contrato em inglês, um contrato em espanhol. Então, às vezes compensa para o compositor ter esse catálogo trabalhado de uma forma mais completa por uma editora musical e não ficar ele licenciando coisa a coisa, já que ele tem uma agenda de shows para cumprir, ele tem a rotina dele de demandas, essa coisa meio picada, tá? É importante a gente, enquanto produtora, eu vou contratar um trilheiro, né, um compositor, para fazer a trilha original do meu filme. Ele é compositor comercialmente no mercado? Sim. Ele tem contrato de exclusividade com alguma editora? Ou seja, qualquer coisa que ele criar entra no âmbito daquela editora? Ou ele consegue criar alguma coisa no âmbito do meu filme que escapa da exclusividade que ele tem ou do âmbito do que ele tem negociado com essa editora? Então, para a gente no audiovisual, uma coisa muito importante da gente verificar, tanto em relação a obras musicais quanto em relação a fonograma, tá, gente? Se a gente for contratar alguém para fazer um fonograma próprio, por exemplo, eu vou contratar o Luan Santana para gravar uma música específica da trilha sonora de um filme que eu estou fazendo. Eu preciso ver se o Luan Santana tem exclusividade para gravar qualquer fonograma com alguma gravadora, porque ele provavelmente deve ter. Então, assim, nesses casos que tem exclusividade, a produtora tem que estudar junto com o artista qual que é a extensão dessa exclusividade e ver, nesses casos, se a editora ou a gravadora vão liberar o artista para fazer esse projeto fora do âmbito do contrato, tá? Senão a gente vai ter problemas, às vezes, de compatibilizar com o que os financiadores e os investidores dos projetos exigem das produtoras em termos de direitos dessa área. E a gente vai explicar um pouquinho mais na frente, quando a gente chegar lá. Vamos lá, gente. O fonograma, né? Expliquei que o fonograma ele é um resultado do processo fonográfico, né? Que ele é um processo, uma cadeia de produção parecida com a cadeia do audiovisual, né? Que tem etapas, tem vários envolvidos até a gente chegar num resultado final, num conteúdo que efetivamente vai para o mercado, né? E é importante vocês saberem que o que acontece? Quem que é no mercado tradicional da música, tá? Lembra, gente, via de regra, tá? Não tô falando de artista independente que vai lá e grava suas próprias coisas. Mas via de regra, as gravadoras que custeiam toda a produção fonográfica, tá? Então, geralmente, as gravadoras assinam com os artistas os contratos artísticos, contrato 360, contrato de exclusividade artística. Já explico qual que é a natureza desse contrato. E, nesses contratos, a grande obrigação da gravadora é financiar. Geralmente, aí vai depender o quanto a gravadora confia naquele artista ou não. Mas a gravadora pode financiar, por exemplo, o primeiro álbum e ver se o primeiro álbum faz sucesso para depois querer encomendar o segundo, ter uma opção para encomendar o terceiro e o quarto, etc, etc.
né? Ou ela pode até confiar menos no artista, falar, não, eu vou lançar 2 singles seus. Se 2 singles seus forem bem de visualização, eu vou lá e vou exercer a opção, eu gravadora, para fazer um EP. Se o seu EP for bom, aí eu vou exercer a opção para você fazer um álbum inteiro. Se seu álbum inteiro for bom, eu posso pedir mais um álbum. Então, assim, os contratos com as gravadoras atualmente vão um pouco nessa linha, né? A gravadora, gente, importante, se vocês forem estudar a lei, a lei de direito autoral, a 9610, vocês vão ver bastante a figura da produtora fonográfica descrita nessa lei. A produtora fonográfica nada mais é do que as gravadoras, tá? Elas são a produtora fonográfica no linguajar técnico, porque são elas que custeiam a produção fonográfica. Antigamente, inclusive, eram elas que faziam a produção fonográfica. Mas de uns tempos para cá, às vezes, a gravadora prefere pagar o artista, falar, ó, vou te dar tanto para você fazer esse projeto aqui, que a gente combinou em como acordo do repertório, as pessoas, estratégia de lançamento, o que vai acontecer, e o artista vai lá, fecha seu estúdio, grave, etc. Ou gravadoras que ficam com um controle um pouco maior criativo, que elas que fecham o estúdio, elas que decidem a equipe junto com o artista e tudo. E aí a gente tem como resultado disso, desse investimento da gravadora, tá? E geralmente a gravadora também, gente, costuma dar adiantamentos em dinheiro para os artistas, né? Por essa exclusividade artística que o artista está dando de gravar com essa gravadora. O adiantamento pode ser 0 para um artista que a gravadora não acredita muito, versus um adiantamento milionário se for um artista, sei lá, né? Por exemplo, se a Anitta vai trocar de gravadora, nossa senhora, esse adiantamento vai ser bem alto para a gravadora que vai tentar puxar ela, porque ela é uma artista que a gente sabe que tem muitas visualizações e dá muita receita para as gravadoras. Então, vai mais ou menos por aí, né? Se um Bruno Mars vai querer trocar de gravadora, vai um pouco nessa linha também. E aí, o que acontece, gente? Geralmente, essas gravadoras pedem um prazo, enquanto elas estiverem investindo nesses projetos, nesses fonogramas do artista, que tem que ser inéditos, esse artista fica com exclusividade para não poder gravar com mais ninguém. Pegadinha de novo, gente. Quando a gente for chamar algum artista que possa ter um contrato de exclusividade com alguma gravadora, a gente tem que entender se esse artista pode cantar no nosso filme, tá? E às vezes a gente vai chamar, sei lá, o Caetano Veloso para fazer uma pontinha do meu filme, ele vai aparecer lá num casamento, na cena final, e vai cantar uma música e o filme acaba. Temos que entender se ele pode cantar uma música no nosso filme ou se ele tem uma exclusividade artística com essa gravadora e qual que é a extensão da exclusividade dele, né? Aí, o que acontece, gente? Em virtude da gravadora investir esse adiantamento e custear o processo de produção fonográfica, tradicionalmente, principalmente as majors, né, do setor musical, elas ficam com a titularidade dos fonogramas. Ou seja, é muito importante, gente. Já tive caso que aluno levantou a mão uma vez e falou assim, professora, eu fiz um curta-metragem, aí eu mandei um e-mail pro Criolo pedindo para usar a música, o Criolo falou que tudo bem, e aí eu botei a música no meu filme. Problemaço, né? Então, assim, vejam, se o Criolo, não sei, tá? Não fui atrás do caso concreto do aluno para entender qual que era a situação, mas se o Criolo, ele gravou a tal música no âmbito de um contrato de exclusividade artística com uma gravadora, o Criolo nem tinha o direito para liberar isso diretamente. Veja só a questão, por que é muito importante a gente entender quem é quem no mercado da música e quem tem a titularidade. Porque se a gente pede autorização para uma pessoa que não tem esses direitos, ela também não vai ter a legitimidade de licenciar esses direitos para a gente sincronizar no nosso filme, né? Então, por isso é importante a gente entender quem é quem nesse mercado tão picadinho e dividido que é o querido mercado da música.
Aí o que acontece? A gravadora vira titular do fonograma, coitado do artista, não recebe nada, não manda mais em nada, e etc. Mas, gente, saibam que, apesar da editora e das gravadoras controlarem o fonograma e as obras musicais, existe uma praxe desse mercado da música, da editora consultar o artista, a gravadora consultar o artista, até porque se é um artista rentável para eles, eles não vão querer que o artista não renove com a gravadora, né? Tem toda uma relação amistosa das partes aí, apesar dos contratos serem bem pesados a favor das gravadoras, geralmente. E também as gravadoras, como elas ficam titulares dos fonogramas, via de regra, né, nos contratos mais tradicionais do mercado, elas recebem todos os royalties de sincronização, por exemplo, num filme, né? E elas vão repassar um percentual de royalties para o artista. Mas, geralmente, para repassar o percentual de royalty do artista, a gravadora tem que se reembolsar dos custos e do adiantamento que ela fez em relação o custo da produção fonográfica, né, para aqueles álbuns e aqueles singles e o que foi entregue dentro do contrato ter ido para o mercado, e do adiantamento que ela fez para o artista, né? É assim que um artista passa a ser rentável dentro de uma gravadora. Se o artista pagou tudo que a gravadora investiu e ainda assim está dando lucro, e esse lucro, quando começa a vir, ele começa a ser distribuído num percentual entre gravadora e artista, tá? Lembrando novamente aqui meu alerta, né, que pode ter artistas independentes, por exemplo, mesmo esse exemplo do Criolo que eu dei, pode ser que o Criolo não tinha gravadora e ele mesmo tinha os direitos do fonograma dele, ele gravou com uma galera de um estúdio que ele conhecia, que era legal, e ele centralizou os direitos. Pode ser, tá, gente? O Chico Buarque, por exemplo, ele abriu a Marola justamente para concentrar a maior parte dos direitos das músicas dele dentro de uma empresa que ele mesmo é sócio, né? Então, acontece muito dos players dentro da indústria da música quererem fazer uma auto-organização. Então, o importante é entender quem geralmente é dono do quê e depois mapear no mercado quem que é o efetivo titular, né? Se vocês tiverem um supervisor musical bacana para o projeto de vocês, vocês vão conseguir essas informações, tá? Gente, antes da gente dar continuidade a como que a gente faz para sincronizar uma obra musical, sincronizar um fonograma dentro do filme, quais são os contratos mais usados no âmbito de trilha sonora, a gente vai falar de trilha sonora pré-existente, né, que não foi criada para o filme, trilha sonora original, que a gente encomenda alguém para fazer especificamente para o filme. É importante a gente entender o domínio público no âmbito da música, né? Porque tem sempre uma questão, eu vou usar Beethoven, posso usar, né? Eu vou usar um negócio super antigo, que já passou o prazo, está em domínio público, tá, mas quais são esses prazos? Vamos entender aqui, tá? Então, vejam como esse conceito de obra musical e fonograma é tão importante quando a gente discute esse tipo de matéria, tá, gente? O prazo para entrar em domínio público na lei, ele é diferente em relação às obras musicais, às composições, do que em relação ao fonograma. Quando a gente está falando do fonograma, a gravação, ele é mais fácil de contar, né? Então, a gente conta 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, né? Do ano subsequente ao que foi fixado é gravado, né? Transformado numa mídia palpável. Esse aqui é o do fonograma, tá? E das obras musicais, gente, a gente tem uma discussão um pouco mais complexa, né? Porque a gente vai contar igual a regra geral, tá? Por exemplo, se a gente estiver falando de um compositor único, a gente conta de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do compositor. Mas e se a gente estiver falando de vários compositores, vários coautores para uma mesma obra musical? Aí a gente vai ter que entrar no conceito de coautoria para contar esse prazo. E aí é a coisa mais chata que tem, que é quando a obra literária artística
ou científica realizada em coautoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos coautores sobreviventes, né? Então, gente, a gente tem essa situação para contar o domínio público. Erro frequente que acontece quando as pessoas querem usar músicas em domínio público. Diga, Domene. É que tem uma pegadinha aí com o fonograma, que às vezes a gente... Não, vou usar uma música, gravar um samba gravado do Noel Rosa lá, que já faz mais de 70 anos que foi gravado. Uhum. Pela lei, ele está no domínio público. Só que o que está no domínio público é a gravação original. Provavelmente o que a gente tem acesso são remasterizações digitais, que é um novo fonograma. É a mesma... Você ouve e acha que é igual, mas é um novo fonograma e começou a contar tudo de novo os 70 anos. Então, ter acesso a fonogramas em domínio público é bem raro. Exatamente, é muito complicado, porque esse caso é muito legal do que você falou, Domene, e tem um outro caso que as pessoas erram, que é até mais básico que esse que você falou. O seu é de um raciocínio bem complexo, é muito legal a gente estar discutindo isso, que é... Às vezes tem muito produtor que me procura e fala assim, mas eu usei uma música do Beethoven. Qual que é o problema de eu colocar no meu filme? O Beethoven aqui, ó, puxei aqui, ele morreu em março de 1827, ou seja, está em domínio público faz tempo. Mas essa aqui é uma versão que a Orquestra de Berlim tocou em 1992 e alguém gravou aquele fonograma. Então, o fonograma não está em domínio público, se você pegou uma versão de uma orquestra que tocou recentemente, né? Então, esse que é o nosso desafio para usar música em domínio público. São contagens de prazo diferentes, a gente tem titulares diferentes na obra musical e a gente tem titulares diferentes no fonograma, né? Então, ambos têm que estar em domínio público, né? E olha o que o Domene colocou de interessante, que o arquivo em domínio público provavelmente... com a digitalização, deixou de estar em domínio público, né? Diga lá, Domene. E mesmo com obras de Beethoven, Bach, assim, as editoras também fazem um truquezinho, que às vezes elas ficam revisando a edição da partitura e mudam alguma coisinha e pronto, o que tá, a gravação da OSESP, da obra de Beethoven, nem a obra também não está em domínio público, porque tem essas pegadinhas. É muito complexo isso, é muito fácil de cair em armadilha, né? É muito fácil, é muito complexo. Na prática, gente, eu não recomendo quase nunca usar domínio público pequenos trechos para esse universo de música. O importante mesmo é contratar seu trilheiro, criar sua trilha, licenciar as músicas pré-existentes. Tem vários bancos de trilha muito bacanas, acessíveis, que a gente pode usar também. Então, assim, tentar sair por essas saídas muito baratas, às vezes costuma sair mais caro ali na frente, né? Mas é importante vocês saberem, tá, gente, que o domínio público... tem várias regras, né? A obra audiovisual é uma regra, a regra geral é outra, o fonograma é outra, a gente sempre precisa saber essas regras para conseguir aplicar. Agora, gente, a gente vai falar de um tema muito importante, que eu acho que a gente até mencionou semana passada, né? É os tais dos direitos de execução pública, né? Que é uma coisa que o audiovisual está começando a entrar nessa discussão, mas o mercado da música está nessa discussão faz muito tempo, tá? Para a gente entender o que são direitos de execução pública, a gente precisa entender, eu sempre dou esse exemplo, eu gosto de usar a Anitta, porque a Anitta é uma das artistas com mais poder financeiro, comercial e aderência aí no Brasil e mundo hoje. A gente, mesmo se a gente pensasse na Anitta, ela não iria conseguir dizer no mês passado quantas vezes a música dela tocou nas baladas, nas rádios, nos streamings, nas lojas, em qualquer lugar onde possa ser tocado obras musicais aí no mercado, né? Mesmo se a gente pensar numa pessoa cheia de recursos, estratégia, com gravadoras fortes por trás dela, do trabalho dela, um empreendedorismo musical muito interessante, mesmo ela não conseguiria ter esse controle, né? Então, o que é a gestão coletiva? A gestão coletiva, ele vem
como uma forma organizada, né, centralizada por mandato legal, né, no ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Então, a Lei de Direito Autoral brasileira dá um mandato, que é uma procuração, que não precisa ser assinada indivíduo a indivíduo. Então, é um mandato atribuído por lei, para que o ECAD represente todos os titulares de música do Brasil e também do exterior, quando existem esses acordos de reciprocidade, né? Quando o ECAD firma esses acordos de reciprocidade com entidades de arrecadação do exterior para arrecadar em nome deles aqui no Brasil, isso também acontece, para arrecadar direitos de execução pública. E o que o ECAD faz? O ECAD é uma associação sem fins lucrativos, né, composta por diversas outras associações, que eu já vou mostrar um quadrinho aqui de quem são elas. E o ECAD, ele cobra. Então, o que ele faz? Todo mundo que usa música comercialmente no mercado... E, gente, vamos lá. O que é o conceito de execução pública? É o ato de levar a música ao público, tá? Por que é importante? Produtor paga a execução pública? Não, produtor não leva a obra ao público. O canal que leva, a plataforma de streaming que leva, o cinema que leva, né? Então, quem que o ECAD vai cobrar? Quem é o elo final, a ponta final dessa cadeia que vai levar a música para o consumidor, o usuário final. Ou seja, o ECAD vai cobrar das rádios, o ECAD vai cobrar de bar, balada, restaurante, o ECAD vai cobrar de festas, o ECAD vai cobrar das emissoras de TV, o ECAD vai cobrar das plataformas. Então, o ECAD, ele faz uma cobrança de todo mundo que usa música. E aí, por lei, quem tem obrigação de passar qual que é o set list que tocou na balada, o que tocou na festa, para que esse dinheiro que o ECAD arrecadou seja corretamente distribuído no sistema, são os usuários, né? Então, por isso que é importante, gente, a gente, no âmbito da produção audiovisual, passar aqui o sheet certinha para o canal, para os canais que vão exibir, para as distribuidoras que vão colocar isso nos canais depois e no mercado, para que o dinheiro arrecadado do ECAD seja efetivamente distribuído para os titulares das obras que estão sendo utilizadas no nosso filme, por exemplo, tá? É um sistema muito legal. Ele, às vezes, tem críticas, as pessoas reclamam um pouco, mas é importante entender que a principal reclamação das críticas tem muito a ver com essa falta de informação de quais músicas estão sendo utilizadas pelos usuários, né? Muitas vezes, especialmente alguns canais, nem passam a setlist dos filmes que estão sendo exibidos na plataforma para o ECAD, e aí você tem uma falha, porque o ECAD funciona com sistema, né? Todo fonograma, ele tem um código que chama ISRC, que você cria dentro dessas associações que compõem o ECAD, né? Você registra o fonograma com código. É como se fosse o RG do seu fonograma. E toda obra musical, a composição, tem um ISWC, que é um outro código. Então, esse sistema ele só vai arrecadar e distribuir corretamente se esses códigos baterem. Tanto os códigos têm que estar no sistema, essas obras têm que estar registradas, quanto o ente que fizer o ato de levar a obra para o público também tem que passar o set list, aqui o sheet, quais obras musicais e fonogramas ele exibiu para o público, de forma que a distribuição possa ser bem feita, tá? A teoria é muito legal, mas às vezes na prática tem alguns probleminhas, mas assim, esse modelo é adotado em muitos países do mundo, é um modelo que já é considerado incontroverso do ponto de vista da música, tá? E agora, inclusive, isso que está se debatendo, que a gente falou um pouquinho disso, da execução pública no âmbito do audiovisual, né? O roteirista cobrar direitos de execução pública, o ator cobrar direitos de execução pública. A gente já sabe que alguns países já fazem, por exemplo, a Argentina faz, a Espanha faz, o Chile faz, e aqui no Brasil ainda tem uma briga muito grande de discussão se a nossa lei de direito autoral está adaptada ou não
para esse tipo de cobrança começar, né? E como os contratos do audiovisual eles são firmados, já abrindo mão dos direitos de execução pública, enquanto os de música não são, né? Geralmente os contratos de música a gente preserva os direitos de execução pública sendo divididos entre os titulares. Então, é uma grande questão aí para ser debatida, mas do ponto de vista das produtoras, não é muito a gente que vai definir isso, né? Quando os órgãos começarem a cobrar os exibidores e essas cobranças forem efetivamente executadas nos tribunais e começarem a ter decisões judiciais favoráveis nessas cobranças ou tiver uma grande alteração legislativa, a gente consegue alterar os contratos para caber isso, mas por enquanto as produtoras não podem colocar nos contratos que a gente vai pagar direito de execução pública para ator e para equipe, porque vai chegar lá, o canal não vai pagar, isso vai virar um problema da produtora, né? E os canais vão ficar bem incomodados com as produtoras que fizerem isso enquanto não tiver uma mudança jurisprudencial ou de legislação. Aqui é a listinha, tá, gente? A gente tem a Abramos e a UBC são muito grandes, né? São as mais usadas aí, eu acho, para os compositores e os titulares no geral se associarem. Você tem que se associar a uma dessas. Ninguém se associa direto ao ECAD, né? Os associados do ECAD são essas outras associações e você vira um associado delas para poder fazer o registro dos seus ISWC e dos seus ISRC e recolher sua parte, sua fração de direitos ali e entrar no sistema de arrecadação coletiva. Aí, gente, importantíssimo. Por que tudo isso, tá? Direito de sincronização ao público. Quem paga são os exibidores por meio de gestão coletiva. Direito de sincronização, o ato de inserir uma composição ou um fonograma dentro do seu filme. Isso é responsabilidade do produtor, isso é um licenciamento direto. Por isso que a gente tem que mapear os titulares entre as editoras, as gravadoras, é um artista independente, né? Quem é o titular daquilo? É um herdeiro, porque o artista morreu, ficou com o filho dele todos os direitos. Então, assim, a gente precisa mapear os titulares para fazer a sincronização. Não procurem o ECAD para colocar uma música dentro do seu filme, tá? Aí, gente, qual que é a grande pegadinha aqui, né? Se eu for colocar um fonograma dentro do meu filme, a gente tem múltiplos titulares, né? Porque a gente tem os compositores e a gente tem os titulares daquele fonograma. Então, via de regra, no mercado tradicional, e se esse fonograma estiver seguindo a regra do mercado tradicional, quando eu vou colocar um fonograma no meu filme, eu tenho que procurar duas pessoas. Tanto a editora, que vai me liberar aquela composição, porque sem a composição o fonograma é uma casquinha, né? Quanto os titulares do fonograma. Então, a gente tem que procurar dois tipos de titular quando a gente está sincronizando um fonograma. E quando a gente está sincronizando uma obra musical, é um titular só, costuma ser um pouco mais barato, porque a gente vai fazer uma versão dessa música dentro do filme, né? Meu ator vai cantar, ou eu vou fazer uma versão instrumental, não vou precisar desse fonograma que está pronto, eu vou criar um fonograma novo junto com o meu trilheiro, e assim vai, né? Então, costuma ser uma coisa que às vezes as pessoas fazem, apesar de que isso às vezes traz um pouquinho de chatice de aprovação, né? Eu vou pegar uma obra musical para fazer minha versão, às vezes a editora e os compositores vão querer aprovar aquela versão, né? O arranjo, como é que você fez, como é que ficou a versão final, para não dar uma detonada, não queimar o filme da obra deles no mercado, né? É importante vocês saberem que alguns canais de TV, eu não sei se as plataformas já estão entrando nesse tipo de acordo, é possível que sim, mas tudo muito sigiloso nesse tipo de negociação, né? Mas alguns contratos de TV, de emissoras grandes, eles assinam contratos guarda-chuva com a UBEM, que é a Associação Brasileira de Editoras Musicais. Por exemplo, eu vou tocar uma música no Caldeirão do Hulk, uma vez, do Kid Abelha. Em vez das TVs licenciarem música, às vezes... o Caldeirão nem é do Hulk mais, né? Do Mion. Mas às vezes eles correm o risco de entrar no
contrato guarda-chuva da UBEM e não fazer o licenciamento direto. Por exemplo, tá tendo uma festa no Big Brother e uma das músicas da festa, que nem entrou na edição ao vivo, foi uma música tal. Não dá para eles licenciarem todas as músicas da festa. Então, eles meio que confiam que esse contrato guarda-chuva da UBEM e o pagamento do ECAD vai dar conta, mas isso nem sempre funciona. Às vezes, eles tomam um processo por alguém que não segue essa regra do mercado tradicional, tá? Mas, por exemplo, se uma obra for utilizada numa abertura de uma novela, numa novela que é de maneira recorrente, né? A trilha daquela novela é aquela música, né? Vai ser o tema de algum personagem, música tema do fulano. Aí esse tipo de coisa é licenciado, tá? E às vezes a gravadora nem cobra porque é interessante que caia numa novela e o pessoal vai escutar bastante, e depois a gravadora faz dinheiro de outra forma, mas é licenciado, tá? Só para vocês saberem. Vamos lá, ficou alguma dúvida ou a gente pode entrar um pouquinho nos diferentes tipos de contrato para isso? Deixa eu ver o que a Juliana está falando aqui. Outros players grandes, uma rede de hotéis, pode fechar um contrato assim com essa associação? Você diz o hotel, em vez de pagar o ECAD, pagar direto uma associação? Não entendi direito a pergunta. Oi, desculpa, realmente eu escrevi atropelado. No slide anterior, você estava falando de uma associação que serviria como contrato guarda-chuva para emissoras de TV, e aí eu fiquei na dúvida se outros players também, como por exemplo, uma rede de hotéis poderia firmar um contrato desse ao invés de direto com a ECAD, não sei. Olha, eu nunca ouvi de uma rede firmar direto. Às vezes, eles fecham algumas redes do tipo, sei lá, Lojas Renner vai escolher alguma trilha específica, que é a mesma trilha sonora, para evitar de pagar o ECAD direto e fazer um licenciamento específico de algumas músicas, mas é um trabalho meio chato com o ECAD, porque você tem que falar que fez um licenciamento direto, que não vai pagar o ECAD, provar que tudo que você está tocando lá tem contrato de licenciamento direto de todos os titulares envolvidos. É um pouco chato, assim. Às vezes surgem uns membros do mercado tentando um pouco usurpar a condição do ECAD, mas esse tipo de contrato guarda-chuva da UBEM, ele é um pouquinho diferente, porque a emissora, ela tá pagando o ECAD, ela paga. O que ela tá deixando de fazer é o licenciamento direto da sincronização. Então, assim, é um pouco difícil. No limite, o ECAD tem muita jurisprudência favorável e tem muitos anos de mandato por lei para exercer esse papel de arrecadação coletiva, sabe? Qualquer coisa que saia um pouco desse script, eu acho que vai ter dificuldade prática, assim, na aprovação, sinceramente. Eu acho que entendi melhor agora, porque seria o caso, então, do licenciamento e não do pagamento pela reprodução pública, né? São coisas diferentes. Isso, perfeito. Então, você entendeu o sentido. Perfeito. Ótimo. Imagina. Bom, então vamos para o próximo tópico aqui para a gente falar desses contratos de trilha, que são quais são as diferenças, o que a gente tem que ficar atento quando a gente sincroniza uma obra pré-existente, né? Então a obra já existe no mercado, eu vou querer pegar uma música do João Nogueira, que ele escreveu e ele gravou, e aí a gente vai precisar fazer um licenciamento, tá? Importante, gente, quais são os elementos? Então, se a gente vai usar o fonograma e a obra musical, como eu falei no slide anterior, a gente precisa procurar e entender. O João Nogueira não está mais com a gente, né? Entender com quem ficou esses direitos depois do falecimento dele, né? É comum no mercado tradicional que, quando os artistas morrem, os direitos sobre os fonogramas permaneçam com as gravadoras, tá? Porque a morte do artista não vai afetar essa titularidade. Mas, em relação às composições, a não ser que seja naquele esquema antigo do contrato de cessão total para uma editora,
que ela administra o catálogo, mesmo se o artista morre, é uma cessão definitiva, provavelmente isso passou para os herdeiros, a gente tem que entender, ver como é que está a partilha, né? Entender se tem... se está centralizado em alguma figura, a gente precisa entender esses detalhes, né? Como que é esse tipo de contrato, tá, gente? Ele é um contrato mais soft, ele é um contrato curto. Geralmente o modelo vem das próprias editoras e das gravadoras. É muito difícil a gente poder usar um modelo do canal ou um modelo da produtora para licenciar esses direitos, porque as gravadoras e as editoras já têm um modelo de negócio bem específico deles. O que a gente está vendo no mercado é, por exemplo, eu vou negociar com a editora ou a gravadora tal uma obra para a Amazon, o licenciamento de um fonograma para a Amazon. Aí, cara, às vezes aquela editora e a gravadora já tem um padrão que eles negociaram coisas de projetos da Amazon no passado, então eles meio que já têm um modelo que vai se encaixar melhor para o seu projeto. Ou, fulano precisa de uma obra pré-existente para uma série na Netflix. Esse clã vai colocar num projeto que é um filme independente. Então, assim, é muito importante a gente delimitar bem para a editora e para a gravadora qual tipo de uso, até porque costumam ser valores diferentes, né? Depender do tamanho da obra, para o destino final da obra. Isso é uma coisa importante para essa negociação, né? O direito que a gente está falando aqui, como a Juliana entendeu, é o direito de sincronização, não é o de execução pública. Fala, Luísa. Então, por exemplo, se eu for uma cantora-compositora vinculada a uma dessas associações e vem uma produtora querer uma música minha para tocar na trilha do seu filme, quem dá essa autorização é somente a associação? Não é a associação do ECAD, tá? Se você for associada à associação do ECAD, é lá que você vai fazer o registro das suas músicas e dos fonogramas para que o direito de execução pública no mercado ele volte para você quando sua música for tocada. Mas, se você tiver uma editora e uma gravadora, não vai ser você que vai autorizar, é exatamente isso. Vai ser a sua editora ou a gravadora contratada que vai licenciar esses direitos para o filme, não é você que assina. Fala, Domene. Só para esclarecer, essas associações, quem está na produção do audiovisual nunca vai lidar com essas associações. Eu acho que a Aninha colocou aí só para explicar como é que funciona o ECAD, mas quem lida com as associações é o compositor quando o filme é exibido e tem dinheiro para receber do ECAD. É só aí, a gente da produção nunca vai lidar com isso. É isso. Perfeito. E lembrando que a associação é uma entidade sem fins lucrativos e a gravadora e a editora são empresas, né, que querem lucrar e tal. Então, sempre que a gente estiver falando de associação, a gente vai estar falando dessa ideia de gestão coletiva, distribuição de direito de execução pública, é uma outra esfera. Quando a gente está falando de gravadora e de editora, são empresas do mercado mesmo que vão pegar os direitos, centralizar direitos e negociá-los no mercado para fazer royalties, né? Para fazer receita. Aí, geralmente, a gente está falando de uma licença não exclusiva, né? Óbvio, porque a música vai estar no mercado, ela já existe no mercado, ela provavelmente já tem vários usos diferentes no mercado. Esse contrato, ele detalha a minutagem que a gente vai usar e que tipo de uso que a gente pode fazer dentro do filme. Então, isso varia bastante, tá, gente? O tempo de inserção, quantas cenas vão ser inseridas, se vai ser inserida como tema de abertura ou como música de créditos, o preço é maior. Todas essas condições, do jeito que a gente usa uma música dentro de um filme, ele impacta no preço final e na negociação desse contrato. Então, essa minutagem e a descrição dos usos que a gente vai fazer, ela é muito importante, tanto para a gravadora e para a editora poderem precificar o quanto custa, quanto para você, produtor ou agente assessorando produção, poder ficar tranquilo de quais usos que a gente pode fazer dentro do filme, né? Que a gente não vai ter uma contestação depois da gravadora ou da editora depois. Então, é bem importante clareza contratual nesses temas, né? Uma coisa muito importante, tá, gente? Esse contrato tem que prever
o quanto e como a gente pode editar e mexer nesses fonogramas ou não. Então, assim, a edição é só para encaixar no tempo da cena, eu não posso mexer nada no fonograma? Ou não, eu posso fazer um remix? Eu posso, de alguma forma, pegar uma música sertaneja e transformar ela numa música eletrônica e botar na cena do meu filme, porque combina mais com a cena? Poder, você pode tudo, mas se o contrato não deixar, não pode, né? Princípio da interpretação restritiva. Então, esse contrato tem que deixar muito claro que tipo de uso eu posso fazer da música. Se eu posso editar, se eu posso fazer alguma alteração, ou se minha alteração é simplesmente para encaixar no tempo de cena, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Aí, aquilo que eu falei, né? A obra musical dos titulares ou das editoras e fonograma das gravadoras ou dos titulares direto quando a gente estiver falando de alguém do mercado independente, né? Gente, importante qualquer contrato de licença, a gente ter muito claro o território, as modalidades de utilização. No caso de audiovisual, o território vai ser mundo, tá? E as modalidades de utilização vão ter que ser todas as mídias, né? Mídia botar no que a gente nem usa mais, né? Que é o DVD e o Blu-ray do filme, TV, VOD, TV aberta, fechada, internet, por download, por streaming, pensar todas as modalidades que a gente vai poder colocar. Aqui é um pouco difícil a gente falar em obras derivadas, por exemplo, como uma modalidade, porque geralmente é um novo licenciamento, né? Se você quer colocar aquela música de novo na temporada 2 da sua série, você precisa pagar de novo, a não ser que você negocie um número qualquer temporada da série, o que vai sair um licenciamento bem caro. Então é difícil a gente conseguir emplacar subprodutos, obras derivadas nesse tipo de contrato, porque é um licenciamento fechado para o filme, né? Importante, gente, sempre dar os créditos, os nomes artísticos certinho de todo mundo. Nesses casos desses contratos, às vezes a gente tem que acreditar as editoras, as gravadoras, entender direitinho quais são os créditos que a gente tem que dar. Tem bastante titular envolvido, tá? É legal a gente acreditar todo mundo certinho, especialmente de um fonograma. Tem os intérpretes, tem os músicos executantes. Então, pegar esses dados completinhos com a gravadora e com a editora para a gente acreditar de maneira correta lá no final. Uma coisa muito importante, tá, gente, que esses contratos de trilha vão sempre dizer, é o tipo de uso que a gente pode fazer, tá? A sincronização comum qual que é? Eu pegar aquela música e colocar numa cena do meu filme, né? Mas a gente tem alguns outros usos que a gente faz no mercado. Primeiro, a gente tem o uso promocional, que por exemplo, eu colocar a música dentro do meu trailer, né? Que não é dentro do filme, é um material promocional do filme, que vai para vários lugares, que vai ser exibido de maneira separada e etc, tá? E aí o mercado criou esse critério, que é o uso in context e out of context, que é o dentro do contexto e fora do contexto. Qual que é a diferença, tá, gente, do uso in context e out of context? O in context vamos supor, eu pego a música Evidências, que tá na cena do meu filme, e é uma cena que... Vamos pegar esse exemplo do filme do Porchat e da Sandy, vai? É que essa música Evidências toca 70 vezes nesse filme, né? Evidências do Amor, mas... Tem uma cena do filme que eles cantam essa música do karaokê. Então, vamos supor que a gente tem um filme que a música Evidências foi cantada uma cena só no filme e numa cena de karaokê. O uso in context seria eu pegar essa cena do mesmo jeitinho que ela tá e usar um trechinho dessa cena dos meus personagens cantando no karaokê no filme. E outra coisa é eu pegar o Evidências e colocar como trilha do meu trailer. E colocar um monte de cena ali no meu trailer que não é a cena original onde a música está inserida. Isso é um uso out of context, tá? Por que é importante a gente entender esses conceitos? Porque são preços diferentes, tá? O uso in context geralmente é o mesmo preço que eles cobram para fazer a sincronização do filme.
o uso out of context, geralmente, para virar uma espécie de trilha do seu trailer, do seu teaser, ou de outros projetos promocionais, né? Você paga mais, costuma ser mais caro, tá bom, no mercado. Então, é muito importante que na hora de negociar esse contrato a gente entenda essas duas diferenças e a gente saiba exatamente o que a gente negociou, o que a gente pode fazer ou não, para não ter uma surpresa ali depois da divulgação, da promoção do filme, né? Aí a gente tem um outro aspecto, gente. Às vezes, quando a produtora está assinando o contrato com o canal, com o investidor, com uma plataforma, a plataforma fala, putz, mas eu vou querer fazer um álbum da trilha desse filme, né? E aí eu vou querer subir esse álbum e a gente vai fazer e tal. Ou, sei lá, vocês vão fazer um filme musical cheio de coisa legal, né? A gente vai ter vários fonogramas inéditos com músicas pré-existentes, mas inéditos, então eu vou querer fazer um álbum desse, por exemplo. Isso é importante a gente entender, gente, que é um licenciamento separado. Geralmente, dentro das editoras e das gravadoras, você tem uma equipe de sync, que faz essas sincronizações para projeto audiovisual, e você tem uma equipe de licenciamento que cuida desses projetos especiais, né? Que seria um uso autônomo que a gente fala, que é um uso fora do âmbito da obra audiovisual e dos materiais promocionais. É um uso específico da obra musical enquanto obra musical. Isso aqui tem que estar muito claro e às vezes até via um contrato separado negociado com outro setor das editoras e das gravadoras, tá? Um ponto de atenção, só porque a gente licenciou uma obra pré-existente para entrar na trilha de um filme, não necessariamente eu posso fazer um álbum de trilha com ele. Deixa eu ver o que a Yasmin perguntou aqui. Num uso em material promocional, por exemplo, também teria que fazer o pagamento ao ECAD, certo? Uma vez que você tem a reprodução do fonograma ao público geral. Então, Yasmin, não necessariamente, porque o trailer, por exemplo, você vai ser exibido num cinema, né? E quem paga o que é exibido naquele trailer do cinema é o cinema. Você vai exibir seu trailer no YouTube. Quem paga os direitos do YouTube é o YouTube, pro ECAD, entendeu? Então, assim, não existe... vocês precisam entender quem é o ECAD, até para vocês negociarem num contrato que vocês estejam fechando com um canal, com uma plataforma, que quem paga o ECAD são eles, né? Porque às vezes vem umas coisas escabrosas para a produção nesse sentido, né? Para a produção pagar esses custos e tal. Então, vocês precisam saber quem que é o ECAD, como funcionam esses direitos, mas nunca a produtora que leva direto a música ao público, né? Se você for postar o seu trailer no Instagram, é o Instagram que está veiculando isso ao público, não é você, Yasmin, que criou uma plataforma sua que está pagando, né? Então é importante vocês sempre pensarem nisso. O direito de execução pública não é o produtor que paga. Vocês vão pagar quando... E se vocês organizarem, por exemplo, uma mostra, um festival de cinema de vocês, que vocês são os exibidores, entendeu? Vocês vão alugar locais, botar as telas, contratar equipamento de som, dar o play nas coisas, aí nesses casos são vocês que vão pagar o ECAD. Mas a produtora, para inserir ou para exibir coisas, não é a gente que exibe, não é a gente que paga, né? Vamos lá. Aí, gente, a gente chegou ao contrato mais comum. Os outros são comuns também, mas como são mais caros, a gente faz um ou outro de obra pré-existente dentro dos projetos, né? Porque é caro, né? A gente não tá falando de coisa muito barata, não. Mas uma coisa que é importante a gente conhecer são os contratos de trilha original e incidental, ou seja, são os trilheiros, né? Que a gente contrata para criar alguma coisa sob encomenda que participe do nosso filme, né? Então, geralmente são coisas inéditas, senão a gente passa por uma ideia de obra pré-existente, são os mesmos requisitos, né? Mas aí as condições são diferentes do que a gente fechar com uma gravadora, uma editora cheia de regras, né? Às vezes a gente consegue achar, por exemplo, o Domínio aí tem um banco de trilha própria super legal que vocês conseguem colocar nos filmes de vocês com negociações muito mais amigáveis do que negociar com uma grande editora ou gravadora, né? E aí, gente, quais são os elementos de atenção que a gente precisa ter, tá? O que é comum desse tipo de contrato?
como o canal ou a plataforma estão pagando tudo, a gente tem geralmente um contrato de prestação de serviço cumulado com cessão de direitos autorais, né? Tanto de autor quanto dos conexos, né? É comum que um trilheiro só, ele não consiga fazer todas as funções para deixar aquela trilha em pé. Ou seja, ele vai contratar uns músicos, ele vai contratar 2 pessoas que vão ser intérpretes, cantoras daqueles fonogramas, ele vai contratar um compositor, um diretor musical para estar junto e fazer a trilha. Então, é muito comum que nesses contratos de trilha, você feche com a empresa de um trilheiro, né, responsável por que vai se responsabilizar por essa trilha sonora, mas que essa empresa tenha que ela mesma subcontratar várias pessoas para participar da criação dessa trilha sonora. Então, é comum que esses contratos tenham um anexo, né, um termo de cessão em anexo, que o trilheiro vai assinando junto com a equipe dele para garantir que todo mundo da equipe está cedendo os direitos em favor da produtora e a gente garantir essa cadeia de direitos arrumadinha para poder usar as músicas na obra, né? Qual que é a grande questão aqui, meus queridos? Costuma ser uma cessão total de direitos, exceto dos direitos de execução pública do ECAD, tá? Esse que é o padrão, sempre foi o padrão do mercado brasileiro seguir nesse setor, que é, tá bom, você está contratando um negócio sob encomenda, você vira a dona das obras, mas todo mundo permanece dividindo os direitos de execução pública do ECAD. Só que o que acontece, meus queridos? De uns anos para cá, a gente teve alguns investidores estrangeiros que começaram a entrar no mercado no Brasil, tá? Especialmente plataformas e tal, que começaram a pedir um buyout total. Então, nem o ECAD queriam mais dividir com os trilheiros. E nós, produtoras, ficamos numa situação muito complicada, porque os trilheiros no Brasil já estavam num padrão muito acostumados a continuar mantendo o ECAD, dividindo o ECAD, e isso caiu de uma forma muito ruim para o mercado nacional, quando as plataformas estrangeiras, especialmente, quiseram... e canais também, não só plataformas, tá? Isso aconteceu bastante. Quando canais não queriam dividir o ECAD, tá? Porque não adotavam essas práticas em alguns países, e aí não queriam adotar aqui. Mas o que acontece, gente, é que a classe dos trilheiros, ela é bem unida, tá? Então, a gente observou uns anos atrás no mercado uma chuva de reclamações e de recusas dos trilheiros a abrir mão do ECAD, ou se vai assinar um buyout e abrir mão do ECAD, praticamente o valor dobra, sabe? Assim, você tem discussões como essa em vários tipos de contrato e negociações com os trilheiros, o que foi bastante interessante, porque a gente viu hoje muitos desses investidores estrangeiros acabando voltando atrás até. A gente vê que a maior parte dos investidores está topando dividir direitos do ECAD. Às vezes a gente vê alguns que ainda se recusam a dividir direitos conexos, né, de fonograma, mas sobre as obras musicais estão dividindo. Então, assim, você vê que teve uma coisa positiva da união dos trilheiros aí nessa discussão, mas foi uma coisa que as produtoras ficaram no meio de uma guerra de farpas aí entre os trilheiros e essas plataformas por um tempo, e a gente tentando intermediar e explicar que o mercado brasileiro já estava muito acostumado com esse modelo de negócio e que a gente não conseguia fornecedores legais para trabalhar nesse formato, né? Com os preços que os orçamentos permitiam. Então, eu acho que isso aos poucos está mudando também. E está virando uma questão menos penosa, assim, para a produção. O tipo de valor, tá, gente? Você pode combinar um valor por cada fonograma, você pode combinar um pacote, você vai fazer a trilha incidental inteira do filme, né? Ou não, a trilha original inteira, né? Então, assim, a gente pensar como é que negocia esses direitos. Territórios e modalidade de utilização, gente, não tem jeito. Ele tem que seguir os mesmos territórios do filme, tem que ser mundo todo para todas as mídias. Aqui, a gente tem essa questão, né?
Aqui talvez a gente consiga negociar para obra derivada e subproduto considerando que é uma obra original, né? Especialmente se os trilheiros estiverem dividindo ECAD, é interessante porque eles vão receber lá na frente o ECAD em relação à segunda temporada. Mas é uma discussão, por exemplo, se eventualmente numa segunda temporada ou numa obra derivada, se for usar de novo a música, eles recebem alguma coisa ou não, tá? Mas geralmente, como é uma sessão total, não costuma receber para fazer a criação para a obra 1 e a produtora vira titular daquele fonograma, tá? E daquela obra musical. E geralmente a produtora repassa isso para o financiador, né? Importante, gente, de novo, créditos, nomes artísticos de todo mundo certinho, é importante dar crédito de todo mundo, o trilheiro tem que ser organizado nesse sentido para explicar quem da equipe participou em cada obra, qual que é o percentual de cada um para a gente, para registrar a obra certinho no ECAD. Então, essa organização e negociação vem do trilheiro, então tem que ser organizado e a produtora está ciente para depois não dar problema, tá? Importante, gente, quem vira o titular das obras musicais e fonogramas, né? Se a gente estiver falando de uma prestação de serviço com cessão de direitos, o titular vai virar a produtora, que depois pode repassar esses direitos ou não para o financiador, a depender do tipo de financiamento, né? Se a gente estiver falando de Ancine, financiamento público, vai parar na produtora, mas se a gente estiver falando de financiamento de um PSA sob encomenda para algum canal ou plataforma, isso vai parar eventualmente na plataforma, tá? Importante prever nesse contrato quem faz o registro do ISRC e do ISWC, que é aqueles códigos junto ao ECAD, porque se não fizer os registros, isso é uma sacanagem, né, com os titulares, porque quando a música for tocada, ainda que o canal ou a plataforma ou o cinema passem a kill sheet para o ECAD, se não tiver o registro, não vai identificar em sistema e vai ser um problema para os titulares receber os percentuais deles, né? Então é importante nesse contrato de trilha, eu gosto de sempre deixar a possibilidade do próprio trilheiro fazer na associação dele e bater os percentuais com a produtora, sabe? Porque se o canal não fizer, se a produtora não fizer, o trilheiro fica com essa possibilidade dele mesmo fazer, que é uma coisa burocrática meio simples, que não gera despesa a fazer, né? Só perde um pouquinho de tempo ali, mas que pelo menos não afeta o direito das pessoas de receber os percentuais depois, né? Mas tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes algum canal pode falar, tá bom, eu divido o ECAD com vocês, mas eu quero o percentual como produtor fonográfico do fonograma é meu, porque eu que estou pagando a confecção dos fonogramas e eu me interpreto como produtor fonográfico. Então, na hora de registrar, o trilheiro tem que entender que o canal vai entrar no registro também e tem que garantir os percentuais do canal. Então, por isso que a produtora, de alguma forma, tem que ficar... ainda que não participe diretamente do registro, esse registro tem que seguir alguma regra para que todos os titulares recebam esses valores, tá? O envio dos dados das kill sheets, eu falei. Aí, gente, quando a gente estiver falando de discussão... Por exemplo, se a gente não for dividir ECAD com trilheiro, que é uma coisa meio ruim de negociar no mercado, essa discussão não entra no contrato, né? Você vai ter uma cláusula falando que estão cedidos nesse contrato todos os direitos de execução pública, que serão registrados como zerado dentro da associação e tal, e todos os direitos de execução pública vão ser em favor da produtora ou dos cessionários da produtora, né? Que vai ser o canal futuramente. Mas se eu for dividir o ECAD, minimamente eu tenho que criar uma regra para aquilo, tá? Então, para vocês entenderem, de uma composição de uma obra musical, geralmente o ECAD ele é dividido um percentual para a editora e um percentual, o resto do percentual dividido entre os outros autores. O letrista ganha tanto, o cara que compôs a melodia ganha tanto, e divide por igual, não divide por igual. Vejam, não tem regra. Então, se eu não pactuar que a produtora, por exemplo, pode ser considerada como editora musical. Algumas produtoras criam KNAI de edição musical e produção fonográfica para entrar com recolhimento de execução pública. Ou o canal, por exemplo, pode querer ficar com um percentual de editora e deixar os compositores dividirem o percentual de composição. Isso é uma possibilidade.
Só que qual que é esse percentual? Uma editora pode ficar com 15%, 20%, 30%, 25%. Isso é totalmente negocial. Na hora que você vai registrar o seu ISWC da obra musical lá na associação, você que vai falar quem são os titulares e quanto por cento cada um tiver. Se você não tiver uma clareza nesse contrato, o que acontece muito dos contratos não chegarem nesse nível de detalhamento, infelizmente, você vai ter um problema lá na hora do registro, né? Porque você não vai ter pactuado quanto cada um tem, e você não vai ter clareza na hora do registro e vai ter que ficar negociando isso depois do filme lançado, é uma coisa triste, né? Reabrir essas renegociações, o canal está envolvido, a produtora está envolvida, os fornecedores dos trilheiros estão envolvidos. Não é um momento... Às vezes a equipe está até meio desmobilizando já do filme se ainda tem esse assunto para resolver, né? E a gente tem a fração conexa, tá, gente? Que são os produtores fonográficos, ou seja... Os direitos conexos que o ECAD arrecada, ela é dividida entre produtor fonográfico, os intérpretes e os músicos executantes. Existe uma tabela para o ECAD dessa divisão do fonograma, tá? Das composições, das obras musicais, percentual de editor e compositor, não tem. É negocial totalmente. Essa parte conexa, ela é negocial também. Você não precisa seguir a regra da tabela, mas se você não disser nada no contrato, eu acho que, ou pelo menos dá para dizer que vai seguir conforme o regulamento de arrecadação do ECAD, né, de distribuição. Geralmente, as produtoras fonográficas ficam com aproximadamente 41% em alguma coisa dos direitos, os intérpretes 41% em alguma coisa dos direitos, e os músicos executantes 16% dos direitos, tá? Pela tabela. Então, se vocês forem seguir a tabela, digam isso no contrato. E digam que se tiver mais de um músico executante, mais de um intérprete, esse valor vai ser dividido por igual ou não. Se você tem uma baita cantora forte no mercado e alguém que fez backing vocal, essas pessoas vão receber igual? Então, assim, esse contrato é o momento de falar tudo isso. Não é simplesmente... Por isso que quando a gente contrata um jurídico de uma produção e o jurídico cobra um valor especial para o contrato de trilha, em relação a um contrato de equipe normal, não usem modelo de equipe para trilha, gente. É outro contrato. Olha esse universo aqui que a gente está falando. Como é que o contrato de equipe, uma sessão normal de direito autoral, vai funcionar para isso aqui? A gente está falando de outro tipo de direito, outro tipo de remuneração variável, outros usos. Então, assim... Quando a gente contrata um minutário e vem lá contratos de trilha, a gente tem que entender que são muitos tipos de negociação que pode ter, e um contrato de prestação de serviço e cessão de direito de trilha original que não diga esse detalhamento, vai ficar um buraco ali na frente, porque você vai ter muitas coisas não negociadas e não resolvidas nesse contrato, né? De novo, esse contrato a gente também tem que deixar claro se podem ser feitos usos autônomos. Lembrando, princípio da interpretação restritiva na lei de direito autoral. Se não está claro no contrato que eu posso fazer, não necessariamente eu posso. Então, eu preciso deixar claro se essa trilha original pode entrar num álbum de trilha, quem que pode subir essa trilha num Spotify, num Apple Music, né? Quem que pode fazer o uso, quem que vai ter o controle do fonograma e da obra musical depois que isso for feito. Isso é muito importante, tá, gente? Detalhar todos os usos que vão ser realizados mesmo em conexão ao filme ou usos autônomos, né? Uma coisa muito importante que alguns canais têm pedido em relação a esse tipo de contrato. Às vezes o canal ou a plataforma contratam um trilheiro e tudo que o trilheiro criar para um projeto fica no banco de trilha do canal. E o canal pode usar para qualquer outro projeto, qualquer outro filme, qualquer outra série ali dentro. Então, se o canal exige que é nesse formato de contratação que você tem que contratar o trilheiro, para que entre num banco de trilha da plataforma, num banco de trilha Você tem que deixar muito claro nas modalidades de utilização do seu contrato de trilha que é isso que você vai ter que fazer. Que o trilheiro, você vai poder usar as trilhas ali fora do âmbito da obra, em qualquer outro projeto audiovisual, né? Isso geralmente tem um impacto de custo também, né? O trilheiro vai cobrar mais caro para entrar num banco versus para participar de um projeto só e dos derivados daquele projeto, né?
Importante, gente, também precisamos detalhar se pode uso promocional. Geralmente, quando a gente faz uma sessão total, é uso in context e out of context, né? Tá tudo ampliado, mas, de novo, tudo que não está expressamente no contrato, a gente tem que entender que não está cedido, né? Gente, isso aqui eu falei na semana passada, é muito importante a gente ter isso em mente também, que é os trilheiros, por essência, na lei de direito autoral, eles são considerados como coautores da lata do filme. Então, é importante que eles cedam os direitos sobre a lata também, porque é um contrato, por exemplo, que precisa ser apresentado para a Ancine na emissão de CPB. Ele é um contrato importante na cadeia de direitos do projeto, justamente porque o trilheiro é considerado como um dos autores do filme, junto com o diretor e o autor do argumento, né? Então, a gente precisa lembrar da importância da figura do trilheiro ali. Pode falar, Domênico. Tem um termo que costuma aparecer nos contratos de trilha original e que a gente que é compositor fica com o cabelo em pé, e seria interessante vocês saberem que causa esse desconforto, que no contrato normalmente diz que a gente faz uma cessão patrimonial total. E para a gente que é compositor, dá a impressão que eu estou cedendo tudo, ou seja, eu não vou ver cor do dinheiro do ECAD. Mas não é. Então, é um termo que se usa em contratos que causa confusão. Ou seja, nos contratos vai acabar tendo que ter isso aí, cessão patrimonial total, mas isso não impede da gente, compositor, receber o ECAD. Então, quando for negociar com trilheiro, é legal saber que tem essa confusão, porque no que tiver esse termo escrito, o cara vai ficar todo arrepiado, não vai querer fechar o contrato, vai querer discutir, enfim, tem uma rusga aí por causa desse termo, né? Mas o que protege vocês ainda que tenha uma cláusula de cessão total, é ter outra cláusula falando que ficam reservados os direitos relacionados à execução pública ao ECAD. Então, muitas vezes não tem, né? Então, mas aí precisa ter mesmo. Vale muito a pena os trilheiros, no geral, pedirem para deixar muito claro que o ECAD não entra nisso, porque se dentro da sessão estão abrangidos direitos de execução pública também, não só de exibição do filme, etc., pode-se ter a interpretação que foi cedido, né? Então, acho que é importante manter. Mas, realmente, o modelo de negócio que os trilheiros foram tendo que se adaptar no mercado, né, mudou muito de uns anos para cá, né? O mercado trabalhava de um jeito mais soft, eu tenho impressão, né, Domênico? Não sei se você tem essa impressão também, quando a gente trabalhava mais com financiamento público, quando as produtoras eram majoritariamente as donas do conteúdo audiovisual. Basicamente, quando entrou os streamings muito forte, Netflix e Amazon, aí mudou tudo, e aí os outros players começaram a entrar nesse esquema de também querer morder uma parte da edição da música, de ser produtor fonográfico. Antes ninguém ligava para isso, né? Antes o compositor da trilha sonora ele se auto-editava, era o próprio editor, era ele mesmo, e ele também era o produtor fonográfico, ele ficava com 100% do ECAD. Agora mudou, né? Agora já está tendo que dividir. Exatamente, a gente teve esse movimento bem forte no mercado. Eu sinto que é uma situação que um pouco se pacificou, porque eu acho que os canais voltaram um pouco atrás, assim, porque viram que deu muito trabalho tentar mexer tanto assim. E em filmes de baixo orçamento, gente, eu não coloquei aqui nos slides, mas assim, eu costumo fazer um licenciamento não exclusivo e deixar os direitos com o trilheiro mesmo, ainda que seja trilha original ou incidental. Porque nos projetos de baixo orçamento, o trilheiro já está fazendo uma concessão de cobrar mais baixo do que o normal. E eu costumo recomendar ou fazer nos projetos que tenham menos dinheiro que a gente trabalha, justamente dessa forma, se não tiver um canal atrelado obrigando alguma coisa específica, para que o trilheiro fique com tudo, possa licenciar para outros projetos, ele mesmo registre, tenha o controle do que ele quer fazer com aquelas obras musicais e tal, e a gente fica com uma licença em context e out of context para usar no filme e nos
os materiais promocionais e tal, né? Eu gosto desse modelo também, ele funciona bem e cai muito bem na negociação, né? Quando a gente não precisa dos direitos disso para sempre ou de uma super exclusividade, é um jeito muito, muito legal de fazer, muito embora que quando você tem um financiador, ele vai impor o método dele, né? Então um financiador privado, eu quero dizer, né? O público não. Mas o privado vai impor o método dele e você vai ter que adequar ao método e à política do canal ou do financiador. Aninha, desculpa. Ali ainda nos contratos, uma coisa que você não listou, mas eu acho que é meio comum de acontecer, é que às vezes tem a remuneração do compositor separada dos gastos com a produção fonográfica, né? Então você vai gravar com uma orquestra, tem o FII do compositor e tem o pagamento da orquestra, que é um valor às vezes muito mais alto do que o compositor mesmo vai receber. E aí o contrato é separado quando tem esse tipo de coisa? Eu acho que cada produtora pode se organizar de um jeito, mas o que eu já vi das produções que eu já trabalhei, tá, Domini? Em produções que tem bastante obra pré-existente, tem regras meio restritas de canais e tal, acontece da gente contratar um supervisor musical, que é uma figura dentro da produção que vai otimizar e aplicar os recursos de música do projeto. Então, ele vai subdividir aquilo entre tudo que a gente precisa para ter uma trilha funcionando. Então, às vezes, efetivamente, assim, se eu encomendo um fonograma de alguém, geralmente a produtora vai assinar um negócio só. Tipo, por exemplo, eu te contrato o Domene para fazer um fonograma de samba. Cara, toma, Domene, aqui R$10.000, se vira para contratar a galera, problema seu de como você vai renegociar. Então, assim, você vai orçar com a galera e vai me trazer um valor que já funciona para você e funciona para a galera que você pensou em usar. E aí você eu faço um pagamento só, você repassa para todo mundo e você pega uma cessão de direitos do pessoal em favor da produtora dentro do formato. Geralmente funciona melhor assim. Acontece da produtora pagar um compositor X ou Y, mas geralmente é um nome um pouco maior, sabe? Eu quero aquele cara junto com o trilheiro, sabe assim? Mas geralmente a gente junta tudo num bloco só e eu encomendo o fonograma e a composição. Tem umas entregas mais globais, porque é isso, né? São sub-obras com muita gente dentro. E uma produção é muita gente envolvida. Então, se a gente pica muito, é praticamente a produtora trazer para ela a produção da trilha, né? É que quando a coisa é muito grande, complica ficar nas costas do compositor, né? Se você vai realmente usar uma trilha com orquestra grande, orquestra de 80, 100 pessoas, é pesado você ter essa responsabilidade, porque se qualquer problema que acontecer, você não tem lastro financeiro para aguentar um erro, né? Você, o compositor. Então, digamos, vou fazer uma trilha de um longa. Então, o FII do compositor é, sei lá, 80 mil. Mas ele vai gastar 200 contratando a orquestra. Qualquer coisa que der errado, são valores desproporcionais para ele assumir risco disso, né? E como a produtora do filme está entrando como produtora fonográfica, né? Quer dizer, é claro, aí vai de negociação, né? Mas nos Estados Unidos, as grandes produtoras, as grandes produções, é isso que é o formato. As menores, não. Esse é package deal mesmo, de tá aqui um valor fechado e você se vira para contratar todos os músicos que quiser, né? Entendi. Eu acho que pode ser, no caso de uma orquestra, eu nunca tive numa produção que precisou contratar um número de músicos tão grande que não fez sentido ser via trilheiro, assim. Então, acho que eu não vivi isso. Eu acho que a gente poderia ter o pior argumento aí, o melhor, no caso, é a bitributação, né? Porque o trilheiro custa para o trilheiro receber e repassar, né? Efetivamente para muita gente. Então, acho que teria um argumento bom da produtora contratar direto e firmar contrato com essa galera e tal. Mas é isso, assim, a gente sempre tem que ter em mente que a produtora já deve estar assinando mais de 150 contratos e contratar uma orquestra, Deus me livre, meu Deus do céu. Eu já fico arrepiada só de pensar o abacaxi, que não é isso.
A Luísa contou um caso aqui. Acho que isso que aconteceu na série Bridgerton da Netflix, onde usaram músicas da Taylor Swift, Ed Sheeran de forma orquestrada. Total, gente, porque é isso que eu falei. Ainda que a gente use uma composição que está em domínio público, a gente não vai achar um fonograma que esteja bom o suficiente em domínio público para a gente usar. Então, assim, é normal, se a gente for usar alguma coisa, a gente ter que contratar alguns músicos de música clássica para fazer esse fonograma novo, né? Agora, nunca chegou nos projetos que eu participei ser uma orquestra inteira, tipo de 80 membros, socorro. Porque daí é outra produção gigantesca, né? Coordenar data com a galera, ter um estúdio que caiba. Estúdio já é um problemão, né? Por isso que muita gente vai gravar no leste europeu, porque já tem... E lá é um FII só, você paga uma taxa, um valor lá, sei lá, $20 mil e grava uma tarde. Mas é um valor só, você não tem que lidar com um monte de músico, né? É uma linha na planilha só. Sim. Exatamente. Eu não sei, são questões delicadas aí, mas é um mundo dentro de outro, como eu falei no começo da aula, né? O mundo da música, o universo da música entrando no universo do cinema, assim, é muito específico. Alguma dúvida, pessoal, dessa aula, da aula passada? Querem deixar algum comentário pra gente conversar? Ficou tudo claro? Eu tenho uma dúvida. Manda bala. Com relação aos contratos, eles são usualmente, na prática, só em português ou eles são bicolunados para português e inglês? Porque eu imagino envolvendo, sei lá, uma Netflix da vida, uma Amazon Prime Video, eles vão querer guardar cópias em vários lugares, né? Dos contratos, seja principais, né? Costuma ser em inglês. Todos os contratos que a gente trata do financiamento do filme com essas plataformas, né? Quando o dinheiro é gringo, esses contratos costumam vir em inglês. Tipo a contratação da produtora pela plataforma, pelo canal, né? Por exemplo, depende um pouco. O grupo da Globo, por exemplo, é um grupo brasileiro, né? Então, os contratos deles são sempre em português. Mas se a gente estiver falando com um canal gringo, ou é bicolunado ou pode até ser só em inglês. Mas os contratos de equipe e de projeto no Brasil é sempre em português. O que acontece muito, assim, por exemplo, mesmo a Netflix e a Amazon, elas já têm os escritórios delas no Brasil, os escritórios de advocacia do Brasil para atendê-la, o departamento jurídico do Brasil. Então, assim, não necessariamente eles precisam de minutos em inglês para conseguir entender, sabe? Mas, por exemplo, acontece de, sei lá, você vai pegar uma música... Esses dias a gente estava orçando uma música de K-pop, e que eram editoras musicais estrangeiras, de fora do Brasil. Esse contrato vai ser negociado necessariamente em inglês, né? Não tem como. Porque a titular do direito é de fora do Brasil. Eles não vão falar. O que a gente pode fazer é bicolunar, etc. Mas geralmente em inglês dá conta também. Mas é uma língua que para trabalhar com um contrato dessa área, é bom caprichar no inglês jurídico aí. Fazer um cursinho e tal, porque acaba vendo bastante. O que me leva à minha segunda pergunta de cláusula de eleição de foro. Porque, claro que todo o direito que a gente está tratando aqui é direito brasileiro e tudo mais, mas um contrato celebrado no Brasil, com partes, às vezes maioria brasileiras, tem eleição de foro fora? Como que funciona problemas, né, que podem decorrer disso? Acho que cada canal e plataforma trabalha no seu método, mas é bem comum eles elegerem o foro nos Estados Unidos, né? Pela LINDB, né, brasileira, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a gente tem a possibilidade de colocar quem está propondo a relação jurídica como a lei que manda no contrato. Então, isso é meio genérico, né? Do tipo, eles que propuseram um contrato, então pode ser na lei deles. É um pouco amplo essa cláusula, esse artigo aí da LINDB.
mas geralmente os canais podem sim puxar para a lei americana, principalmente. A maior parte deles que opera no Brasil vem de aplicação de lei americana nos Estados Unidos. Eu já vi assinar um em lei do Reino Unido, uma vez, que era um contrato que veio de Londres, de um canal também. Então depende um pouco da sede, da matriz, assim. E muitos deles agora que fazem, que é um sofrimento para a produtora, eleger o foro arbitragem. Aquele de Nova York, cláusula arbitral do Tribunal de Nova York. Que legal! Bom demais para a produtora que trabalha em reais entrar com a arbitragem nos Estados Unidos, né? Já é um jeito para inibir a produtora financeiramente a conseguir ingressar com alguma coisa. Né? Se bem que se processa pouco nesse mercado, porque são poucos os financiadores, né? Então ninguém quer queimar o filme com os financiadores, mas de qualquer maneira é comum a atração de foro para arbitragem ou foro fora do Brasil e lei de fora do Brasil. Só que aí é meio ruim quando acontece isso, porque, por exemplo, Estados Unidos tem o Work for Hire, uma lei americana super diferente para direito autoral. E aí, quando eles exigem que a gente aplique alguns institutos deles para a lei brasileira, por exemplo, não funciona. Então, quando a gente está negociando esses contratos com lei americana e muito no sistema de copyright deles, a gente sempre tem que ir botando na redação do contrato as exceções. Por exemplo, aqui o nosso direito a crédito é muito mais forte do que na legislação deles. Então, a gente não pode seguir 100%. A gente opera, né, no padrão corporativo da empresa, mas na contratação aqui, Brasil, não tem nem como a gente atrair a lei vigente para outra legislação. Se é uma produtora brasileira contratando um fornecedor brasileiro, não faz sentido, porque o canal também não vai querer participar da contratação dos fornecedores, porque atrai risco para eles, né? Então, a gente vai ter que operar em lei brasileira. Então, a gente sempre tem essa questão de adaptar, né? A gente, na negociação, tem que ir adaptando, assim, respeitados os direitos morais brasileiros. Sabe assim, não dá para renunciar 100% direitos morais de autor em relação aos contratados, porque não existe essa renúncia na lei brasileira, né? Tem algumas especificidades do que a nossa lei deixa ou não deixa de fazer, que os contratos não podem se sobrepor a ela, né? É que não deixa de ser direito personalíssimo, né? Então não tem nem como a pessoa nem querendo abrir mão, né? E a lei de direito autoral ela é bem clara de falar que os direitos morais de autor são irrenunciáveis, né? Então, não dá para a gente pedir por contrato para o meu fornecedor renunciar aos direitos morais dele de crédito ou qualquer outro direito moral que tenha na lei de direito autoral, porque é uma cláusula que vai ser considerada nula, né? Se for proteção social. Não tem o que fazer, assim. É uma cláusula totalmente ilegal. Então, por meio do contrato se concilia os dois, né? O foro direito e as ressalvas. É muito difícil você conseguir puxar o foro para cá, tá? Às vezes, se o dinheiro vem daqui, por exemplo, a plataforma tal ou o canal tal abriu uma afiliada no Brasil que o dinheiro vai sair daqui. Aí, às vezes, eles fecham em lei brasileira, isso acontece. Mas quando o dinheiro sai de lá, eles vão querer fechar na lei de lá. Muito difícil. É porque é melhor para eles também, né? Mais seguro, do ponto de vista, especialmente da lei americana, do que em relação à nossa lei brasileira, é boa pro autor. Então, tem umas vantagens de usar a lei de lá. Obrigada. Imagina. Mais alguém? Bom, queridos, é isso. Estamos fechando aqui nosso curso. Foi muito legal estar com vocês. Em meu nome, em nome do Chacon, estivemos juntos esse final de semana, bebendo todos no casamento de um amigo nosso. Fica aqui nosso abraço para vocês. A turma é muito legal, super participativa. Foi muito legal encontrar com vocês nesses 2 encontros, o Chacon nos dele. E seguimos aí. Vamos se encontrar nos eventos do setor, nos próximos cursos, trabalhando juntos, quem sabe, em algum projeto. Esse mercado é minúsculo, a gente sempre se cruza por aí. Bem-vindos quem está chegando no mercado, boa sorte para quem já está seguindo essa trilha aí.
E contem com a gente vai se falando.